e violentadas na rua, e depois apanhadas pelos calcanhares, e rebentariam suas cabeças pelas paredes. Cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscência. Irados, soldados bêbados, estava à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, todo o rir e caçoar dos cultos de cura, rir e caçoar da igreja de Deus vivo, e indo como a Bíblia disse que fariam, obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente em ciência, temos estado em festas demais, temos andado demais em pecado, a igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. Eles estão despreocupados. Eles também colocam uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-los. São tão denominação, vestidos tão elegantes, não têm tempo para reuniões de oração. Estão nas televisões e filmes e perambulando aqui e acolá. E em festas ébrias e coisas assim. É verdade, isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. Há efeminismo demais com o evangelho, com luvas de borracha. Tem que ser lidado com mãos descobertas pelo Espírito Santo, verdadeiramente. Billy Graham disse mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, disse: esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia a qualquer hora que a Rússia desejar. Onde estamos? Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa em troca da igreja para ouvir Nós Amamos Suzy um dia destes. Você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. Os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada, a 500 milhas da Terra, e poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos, e ligar para cá e dizer: renda-se, ou seja, um monte de cinzas em alguns minutos. Eles podem fazer isso, não há nada que podemos fazer para pará-los. Está nas mãos deles. Comunistas sem sangue, sem coração, irreligiosos. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com o Apocalipse. Muito bem, vocês mestres em profecias podem discordar com isso, mas apenas esperem até que haja terminado. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. A Bíblia assim o disse. Agora, aqui está ela com um Sputnik. Nós tentamos soltar outra noite. Pensamos que íamos fazer o tanto quanto eles fizeram. Levantou 3 pés do chão e fracassou. Rock and roll é pecado demais. Somos pesados na balança e achados em falta. Deus, sê misericordioso. O que vamos fazer? O que aconteceria se eles mandassem aqueles Sputniks com aqueles mísseis e dissessem: renda-se ou torne-se um monte de poeira em 5 minutos? Naturalmente, o nosso governo, para salvar a vida, se renderia. É a única coisa que poderiam fazer. Então, o que aconteceria a alguns de vocês americanos? Todos nós aqui, não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando, vocês, moças espertinhas, que andam com seus lábios pintados como algum tipo de botão de rosa, e ririam-se de um pregador na esquina pregando o evangelho. E você, pequeno adolescente, que acha que tem mais senso do que você tem inteligência para controlar, o que vai acontecer com você, papai, que senta-se em casa à noite com mamãe e assiste a televisão,
enquanto Júnior está no carro incrementado e a irmã está na cantina em algum lugar e ela está lá dançando seu rock and roll e você está assistindo a televisão e caçoando do evangelho, o que vai acontecer com você, membro da igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro ou a maior igreja da cidade, mas a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há esperança para você. O que vai acontecer? Há um Sputnik lá em cima. E o que aconteceria? A nação se entregaria, claro. É a única coisa decente que o governo poderia fazer. Então o que acontece? Onda após onda de navios de carregamento de soldados, onda após onda de aviões, aterrissariam nesta nação. As mulheres seriam violentadas nas ruas. O que você faria pertence a eles. Expulso do seu lar, eles tomarão o comando. O que acontecerá a vocês, mocinhas, e vocês, moços, e a todos vocês nesse tempo? Tem que se pagar pelo pecado. Não importa que nação seja ou quem seja, ele causa isso. Individualmente ou uma nação, vai se pagar por ele. E um bando de soldados brutais, ímpios, de cavanhaque, comunistas, agarrariam suas esposas e as violentariam as suas moças. E você ficaria parado e gostaria disso? Não há nada que você possa fazer a respeito disso. O que causa isso? Porque você tem ouvido tais coisas como estes programas de televisão sobre rock and roll e pecado, e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A Escritura está na parede. Isso mesmo. E somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Antes do clarear de manhã. Quem vai parar isso? Tente. A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixe eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Assim, amigo, ouça. Se essa coisa está tão próxima e vemos a Escritura na parede, não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. Os Estados Unidos receberam pregação, o sobrenatural foi feito, continuamente caminham bem por cima disso. Vá a um país em algum lugar e realize um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana e volte em 6 semanas, você não tem 4. Todos os peixes foram pescados da velha lagoa. Deus tem apenas tantos que ele elegeu, e quando o último estiver dentro, isso fecha a porta e está terminado. Então não sobrou nada a não ser julgamento quando a misericórdia foi rejeitada. E aqui estamos no final da estrada. O sobrenatural está sendo efetuado. Estão rindo e caçoando disso. E por último, Deus tem vindo em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para obrar através de sua igreja, e dizem que isso é espiritismo ou o diabo. O que mais pode ter sobrado a não ser julgamento? E aqui está a Escritura na parede. Mas se isso está tão perto assim, e qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça. De modo que, se isso está tão próximo, poderia acontecer antes de amanhã de manhã, e o rapto está mais próximo que isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor! A vinda do Senhor está próxima! A Escritura está escrita, e está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isso. Você quer, por persuasão da minha voz, receber a Jesus Cristo nesta hora? Arrependei-vos e seja batizado, disse Pedro, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes. Porque também não há outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devais ser salvos. A menos que você seja de Cristo, você pode ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico,
você está perdido até você se tornar de Cristo. E Cristo entra em você, é o novo nascimento pelo Espírito Santo. Receba-o hoje à noite enquanto oramos. Com suas cabeças inclinadas, eu só queria saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa aconteceria? Pode ser que você vá para a cama hoje com a sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. Pode ser que vocês, pai e mãe, deem um beijo de boa noite em seus pequeninos hoje à noite e de manhã a caminha esteja vazia e vocês correrão na rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela desapareceu também. O rapto está próximo. A Bíblia tem claramente dado. E nesta reunião, enquanto você tem a chance, bem como homens de inteligência e mulheres de inteligência, porque você não considera essa chamada em seu coração e diz: Senhor Deus,